Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, está entrando no ar a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil 24. Hoje a gente vai falar sobre a 13ª eliminada da edição, que foi a Raquel. Mas olha, o programa tem muita coisa bacana, tem muita informação, tem os últimos acontecimentos da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. E vou dizer uma coisa, viu? Essa madrugada foi muito, mas muito agitada lá no confinamento. Mas a gente já começa falando sobre a eliminação da Raquel. Ela deixou a casa ontem, gente, com 87,14% dos votos, num paredão triplo, onde ela enfrentou a Alane, que teve 10,94% dos votos, e a Beatriz, com 1,92% dos votos. Ao todo, foram somados 69.350.565 votos. Essa eliminação da Raquel já era uma eliminação bastante aguardada, né? Todo mundo já estava esperando que a Raquel realmente fosse sair nesse paredão, óbvio, com duas grandes torcidas aí, a torcida da Alane e a torcida da Bia, mas pra gente poder entender um pouco sobre essa saída da Raquel, a gente não precisa voltar muito atrás não, né? Basta a gente lembrar aí, como o Tadeu falou no discurso dele, resgatando um pouquinho do trecho do discurso do Michel, quando ele disse que as pessoas aqui fora estão colocando os participantes dentro de gavetas com rótulos, e no caso do Michel foi a gaveta de planta, né? Não muito diferente, a gaveta da Raquel também foi a gaveta de planta. Ela começou o jogo de uma forma assim, talvez um pouco mais animada, né? Mas aí acabou indo para grupos diferentes, acabou tomando decisões talvez precipitadas sobre escolha de aliados, e a escolha de aliados influencia muito, a gente sabe que influencia muito, e aí a Raquel acabou sendo eliminada. Eu acho que faltou, como a gente viu até nas entrevistas, né, da entrevista da eliminação com a Thaís Fersosa, eles falaram muito disso. Eu acho que faltou um pouco de iniciativa dela, um pouco não, faltou bastante iniciativa da Raquel. Talvez se ela tivesse se colocado melhor no jogo, se ela tivesse jogado pela própria cabeça. Eu acho que durante muitas vezes ela foi pela cabeça de outros participantes, ela foi sim muito influenciada, e isso atrapalhou bastante o jogo dela. Como eu disse aqui sobre o discurso do Tadeu, ele falou sobre essa questão da gaveta, né, essa questão dos rótulos, mas também falou sobre a garra, sobre o quanto é importante jogar dentro da casa, mas o quanto é importante se manter no jogo, né? Porque tem muitos participantes que entram e acham que já venceram por estarem dentro da casa, mas não, o jogo acontece durante todo o período, afinal de contas, ele só acaba quando termina. Então, no caso da Raquel, eu acho que depois que ela entrou na casa, ela se acomodou um pouco, aí foi fazendo aquela vidinha, aquele day by day ali dentro da casa, mas eu acho que faltou ela se impor mais, como eu já disse aqui. A saída da Raquel foi bastante pacífica, era já de se esperar também, até porque ela não fez nenhuma inimizade dentro da casa, ela não criou nenhum tipo de atrito, não levantou a voz, não falou palavrão, né, não baixou o nível como a Lady tá fazendo aí, tem feito ultimamente. Ela, como eu falei, ela não fez inimigos, só escolheu realmente o jogo errado, ficou à sombra de muitos participantes ali dentro. Mas para falar dessa despedida da Raquel, claro que foi emocionante, toda despedida tem o seu peso de emoção, mas eu acho que o ponto principal dessa despedida foi o momento em que ela se aproximou do Davi e ela disse assim: acabou o jogo, Davi, e eles se abraçaram. O Davi, que aparentemente era rival da Raquel também dentro da casa, e eles acabaram se abraçando, e realmente o que acontece na casa fica na casa. Ainda no discurso do Tadeu, ele mandou um recado pro pessoal lá no confinamento. Ele disse que é preciso tomar muito cuidado sobre ficar falando quem já ganhou ou até mesmo quem já perdeu o jogo. Isso está sendo um ponto de discussão muito grande, porque eles já estão meio que convictos que o Davi é vencedor, colocaram na cabeça, né, que o Davi é vencedor e que não adianta eles jogarem mais, que eles estão perdendo tempo. Isso eu tô falando de Fernanda, de Pitel, de um monte de gente. Então o Tadeu, ele fala, é preciso tomar muito cuidado sobre essa história aí de dizer quem ganhou e quem já perdeu, né? E quando ele fala pra Raquel, eu acho que uma frase muito importante, muito marcante pra mim desse discurso, quando ele fala pra Raquel o seguinte,
que eu separei aqui pra gente. Imagina, abre aspas, imagina chegar aqui fora e perceber que você entendeu tudo errado. E eu acho que foi realmente o que aconteceu com a Raquel. Ela entendeu tudo errado, ela foi fazendo um jogo que talvez, se ela tivesse se unido, feito outras alianças, talvez se ela tivesse se mostrado mais no jogo, tivesse se escondido menos na sombra dos outros participantes, eu acho que ela teria sim um grande potencial, até porque ela representava tudo aquilo ao contrário do que os demais participantes representavam, né? Sobre questão de falar alto, sobre questão de briga. A Raquel, ela sempre foi muito pacífica, levantou a voz uma vez com o Marcos Vinícius, mas foi também porque ela já estava ali no limite dela, mas eu acho que ela tinha tudo para ir um pouquinho mais à frente, mas infelizmente vacilou. Lá no palco com o Tadeu, ela recebeu muitos elogios do apresentador, que na minha opinião ele passou um pouco de pano ali, até porque a gente não pode esquecer também que a Raquel, junto com o Michel, né, eles eram os plantagonistas da edição. Então acho que o Tadeu passou um pouquinho de pano nessa situação toda, pela Raquel ser uma pessoa do bem, né, da bandeira da paz aí, e ela disse pra ele, quando ele pergunta o que ela acha que ela errou e tudo, ela fala que acha que as pessoas não se identificaram com ela, né, e que talvez as pessoas tenham esperado mais do que ela entregou na casa, do que ela tenha mostrado na casa. O que a gente sabe também que é uma verdade. A gente também ficou esperando mais da Raquel. E o Tadeu também disse uma outra coisa que eu separei aqui, que eu acho que é bem interessante sobre a Raquel, que ele fala o seguinte, abre aspas, você entrou no jogo, quando foi chamada teve suas atitudes, mas para ganhar o BBB envolve tanta coisa, fecha aspas. E realmente, para ganhar o BBB não basta só entrar no jogo, não basta só querer, é preciso responder aquela pergunta que ele fez no discurso, né? Quem é você? Então, quem é você para o Brasil? Quem é você dentro do jogo? Quem é você para os seus aliados e até mesmo para os seus adversários? Então, a falta de atitude da Raquel, essa coisa de ser muito fofinha, de ser muito do bem, mas também de não se colocar nas horas certas. As participações dela nos Sincerões também foram bem fracas, era aquela coisa de chumbo trocado, não tinha tanta emoção, e a gente gosta disso, né? A gente gosta de participante que joga ativamente, mas que, acima de tudo, tá ali brigando com unhas e dentes para ganhar esse prêmio milionário. E por falar nisso, agora na casa são 11 participantes, que eu vou dizer uma coisa, viu? Estão com sangue nos olhos na disputa por esse prêmio. O pessoal que acompanha aqui o nosso programa sempre me pede para comentar sobre os Sincerões, né? Eu falei em edições anteriores que o Sincerão realmente tinha... a ideia do Sincerão tinha ido por água abaixo, aí eles deram uma reformulada, colocaram o Sincerão meio que parecendo o jogo da discórdia, né? O tiro, porrada e bomba, mas eu também não sei o que aconteceu, que esse último Sincerão da segunda-feira foi bem fraco, né? Foi uma dinâmica que envolveu a líder Giovana, o anjo Matheus e as emparedadas Bia, Alane e a Raquel. Elas participaram, todo mundo participou de uma dinâmica, né? Onde cada um teve que escolher 3 prioridades que gostaria de eliminar direto da casa. E depois tiveram que montar seus pódios ali. Agora, na minha opinião, foi mais do mesmo. Eu acho que a gente esperava um pouco mais do Sincerão, realmente. Nessa segunda-feira, o Sincerão foi água com açúcar, tanto que não teve depois briga na casa, não tivemos Lady, o showzinho da Lady, né, aconteceu no dia seguinte, mas não teve nenhum tipo de repercussão em relação a esse Sincerão. Foi uma coisa, como eu falei, bem calma, bem fria, bem tranquila ali, e uma coisa óbvia, né, porque a gente já sabe quem são, quem os participantes gostariam de ver fora da casa e quem são os seus favoritos. Numa altura dessa do campeonato, uma altura dessa do jogo, acontecer esse tipo de dinâmica, eu acho que foi assim, gastar cartucho, né? Eu achei desnecessário. Eu acho que a gente fica esperando sempre uma dinâmica mais animada, mais envolvente, mais empolgante, mas nessa semana, nessa segunda-feira, a gente não teve isso. Foi bom porque a gente percebeu, por exemplo, que o Davi, a Nanda, a Lady, o Buda e o Bin não entraram em nenhum pódio. Então isso leva a gente a refletir, por exemplo, que o Davi, a Nanda e a Lady, eles têm um tipo de movimentação na casa que fizeram com que eles não fossem assim queridinhos de ninguém, não estivessem no pódio de ninguém, pelo menos de ninguém que tivesse participado dessa dinâmica, né? E, claro, o Buda e o Bin estão completamente esquecidos dentro desse jogo. Eles estão ali sobrando. Eu acho que o primeiro paredão
Próximo paredão que tiver, que um dos dois for, eles com certeza vão ser eliminados, porque estão ali sobrando dentro da casa, mas em relação a esse Sincerão, realmente não ficou muito legal. Mas vamos falar de coisa boa, gente? Olha, o programa acontece lá dentro do confinamento, lá nos Estúdios Globo, a gente sabe que tudo ali é monitorado 24 horas, a gente acompanha no pay-per-view, no Globoplay, pelo celular, pelo tablet, televisão, enfim, tudo. Mas aqui fora, no mundo real, também existe um jogo paralelo, também existe uma vigilância paralela, que é o pessoal da internet, as pessoas que usam a internet, usam essa ferramenta para compartilhar o bem, para compartilhar a alegria, compartilhar a diversão e o principal, compartilhar entretenimento. Porque eu vou dizer uma coisa, hater não tá com nada. O que acontece na casa tem que ficar na casa, as pessoas estão perdendo tempo demais brigando aqui fora na internet, comprando brigas, né, desnecessárias, mas também tem essa parte boa, essa parte divertida que a gente vai mostrar agora no quadro O Brasil Tá Postando. Olha só. Que ele emite uma frequência, sério, que alinha os chakras e acalma e cura. Então são frequências desse cristal aqui. Então escolheram muito bem. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Toma estalecada, toma estalecada. Tá cagando, Brasil! Será que estão rindo de mim? Se fosse comigo, eu não deixava barato, não. É tudo culpa do Davi. Falsa, fala na cara que você é falsa. Toma estalecada, toma estalecada. É o Brasil do Brasil. Olha o rapa. Tem horas que eu acho que a menos doida dessa casa era Vanessa Lopes, viu? Toma estalecada, toma estalecada. Oxi. Baiana, cê me bagunçou. Pode parar. Ah, eu tô muito bêbada. É bom demais, né? A Vanessa na praia. Todo mundo agora que sai do programa, ou pelo menos que pede pra sair, ou que é expulso, né? Tem esse momento praia. Eu acho que vai virar uma tradição, vai virar uma regra do programa. Quem deixar o programa por outros motivos, senão o paredão, tem direito a fazer uma praia com o Fantástico. Fica a dica, viu? Mas olha, vamos falar de uma outra coisa aqui, porque a gente ainda tem um tempinho aqui no nosso programa, sobre a última festa que teve. A última festa que teve, gente, pra quem não sabe, rolou o show da Lesha e também da Duda Beat, que elas cantaram ali, né, foram convidadas em cima da hora para substituir a Isa, que estava com problemas de saúde. Aliás, é um problema de saúde meio misterioso, né? Tem muita gente na internet falando que ela pode estar grávida, enfim. Mas lá na casa a gente percebeu a falta de empolgação dos participantes. Eu não sei se foi porque os shows foram feitos de improviso e de última hora, né? Mas a gente percebeu, por exemplo, que os figurinos não estavam, né, bem acabados, os figurinos não estavam combinando, as danças, o próprio repertório. A Duda Beat, que é uma cantora incrível, cantou 2, 3 músicas e ainda repetiu uma música dela. Quer dizer, não sei o que aconteceu ali, se faltou direção ou se realmente foi uma coisa tapa-buraco, muito emergencial. A Lesha se apresentou com o DJ, ela cantou com a ajuda de DJ, alguns bailarinos ali, mas também não foi lá grandes coisas, não foi um show maravilhoso. Então eu acho que, assim, de repente, se tivessem deixado, né, só o DJ tocando, ou sei lá o que, ou se... É porque era festa patrocinada, não tinha como. Mas, assim, realmente a gente de casa percebeu que foi um show. Foram 2 shows. Na verdade, acho que nem a gente pode nem chamar de shows, né? Foram 2 apresentações muito improvisadas e que faltou, sim, faltou um carinho ali. E, olha, a gente não pode falar mal, né, das festas, porque as festas do BBB são impecáveis, independente de convidados ou não. Mas essa festa desse patrocinador realmente não tava legal.
E antes da gente terminar, não tem como a gente deixar de falar sobre a confusão que a Lady Ellen causou ontem, né, na casa do BBB. Ela não fez, né, aquela apresentação dela, aquele histerismo dela todo depois do Sincerão, guardou tudo pra fazer lá no Quarto Fadas. Ela foi até a Bia pra conversar com a Bia, as duas que estão com a amizade estremecida, né, porque na opinião da Lady, a Bia está sendo completamente influenciada pelo Davi, o Davi sendo o pivô de toda essa discussão. Nessa briga que começou no Quarto Fadas, teve também a Alane, ela acabou se intrometendo na briga, acabou também brigando, discutindo com a Lady Ellen, só que depois, lá no jardim, a Lady e a Bia tiveram uma conversa, as duas sozinhas, e elas conseguiram colocar definitivamente os pingos nos is. A Bia deixou bem claro pra Lady que não confia mais nela pra jogo, apesar de gostar dela como pessoa e tudo mais, mas pra jogo ela não confia mais na Lady Ellen. Então, quer dizer, a amizade, que se é que um dia existiu essa amizade, ela foi completamente, ficou, né, completamente estremecida, e a Bia realmente disse aí com todas as letras que não existe mais clima pra amizade com a Lady. Antes disso, né, como eu falei, a Lady teve essa confusão com a Alane lá no Quarto Fadas e a Bia também, e aí essa briga foi rolando e ficou aquele clima chato, aquele clima negativo que a Lady consegue instalar dentro da casa, né, por conta de brigas, por conta de discussões. No meu ponto de vista, a Lady está completamente perdida, ela está com medo, eu acho que é por isso que ela está atacando todo mundo, eu acho que ela está com medo do jogo, ela está vendo que pro Gnomos ela não tem muita entrada, porque a Fernanda e a Pitel conseguiram blindar. Aliás, não existe mais Gnomos, né, existem assim os repatriados, vamos dizer assim. O Gnomos, ele está abraçando todo mundo que não tem grupo e está formando um subgrupo, mas o Gnomos mesmo, no meu ponto de vista, também não existe mais. Então a Lady, ela tá se sentindo ameaçada, e eu acho que é por isso que ela tá atacando, para tentar se proteger, para tentar conseguir, né, um espaço, conseguir uma notoriedade, eu não sei. Só que eu acho que é um jogo muito baixo, é um jogo chato, é um jogo desgastante, pesado, e que pra gente aqui de fora, né, não fica muito agradável. A Lady, gente, ela acha que tá, né, nos Gnomos, ela acredita que está no quarto Gnomos, ela acredita que tá com o grupo da Fernanda, da Pitel, do Buda, do Bin também, que voltou agora, mas não, eu acho que a Lady tá completamente sozinha nesse jogo, então é bom ela abrir o olho a partir de agora, porque tem muita coisa que vai mudar. Nessa madrugada, teve ainda uma conversa lá na sala, que começou na sala, né, entre a Fernanda, a Pitel e o Buda. Eles falaram sobre nova formação de paredão, e a Fernanda deixou bem claro, ela falou o seguinte, ó, na minha opinião, vocês podem até não gostar, mas na minha opinião, eu acho que a coisa só vai virar, a gente só vai poder ter mais respostas se a Pitel for pro paredão. Claro que a Pitel não gostou nada disso, e depois a Fernanda lá no jardim com a Pitel, elas conversaram a respeito dessa colocação da Fernanda, né, e a Fernanda explicou como é que ela tá jogando, ela explicou a situação financeira dela aqui fora, que é bem preocupante, e que ela tá lá dentro sim, jogando com unhas e dentes, e que ela vai manter esse tipo de jogo dela, mesmo que falem que ela só fica no quarto. Ela ainda até brincou assim, falou, se eu ganhar o programa, vão dizer, lá, sabe quem ganhou? Aquela menina que ficava o tempo todo no quarto. Tomara que a edição de hoje mostre isso, que foi uma conversa bem interessante, mas o pessoal tá com medo, foi uma madrugada bastante tensa na casa, apesar, né, de ser um momento de comemoração para Bia, para Alane, mas o jogo segue, os participantes, como eu falei aqui no início do programa, estão com sangue nos olhos, então assim, muita coisa ainda pode acontecer, a gente precisa aguardar agora essa próxima prova do líder pra gente traçar novos caminhos. Eu tô achando que vai ser prova de resistência, porque o pessoal tá fera ali, né? Então a gente precisa esperar pra ver o que vai acontecer. Tomara que termine logo essa liderança da chata, da Giovana, porque a gente já não aguenta mais ela falando tanta abobrinha o tempo todo. E mais uma vez, gente, só lembrando que tudo que a gente comenta aqui, né, nas redes sociais também, é tudo em relação ao jogo e fica no jogo. A gente não pode trazer sentimentos, né, como a gente tem visto aí algumas pessoas com sentimentos de raiva, de ódio, né, implicando, levando pro pessoal. Não é nada disso, é tudo entretenimento, é tudo uma grande brincadeira, né? A gente precisa entender, a gente precisa compreender isso, porque afinal de contas, né, o pessoal quando sai da casa
casa terminou o Big Brother, é todo mundo gente de novo, é todo mundo humano de novo, voltando pra vida real, porque a batalha continua. E falando em batalha, vocês viram ontem o prêmio, né? O prêmio passou para 1.950.000, tudo por conta da nova dinâmica. O que aconteceu? A líder Giovana tirou ali, né? Ela tinha 3 envelopes, ela tirou um envelope, escolheu um envelope. Dentro desse envelope tinha escrito o valor de R$300 mil. Esse prêmio foi somado ao prêmio que estava em 1.650.000, agora está em 1.950.000. Lembrando só que a Giovana poderia ter tido a escolha de não adicionar esse prêmio e esperar a roleta da sorte lá para ver se o eliminado, no caso a Raquel, né, eliminada, iria tirar um bom número. Lembrando que na semana passada a Yasmin tirou 0 e nessa semana não teve 0. A roleta já começou com 50.000. Como eu já disse aqui no programa, eu acho que daqui para frente eles vão fazer outras dinâmicas para poder esse prêmio aumentar mais rápido, né, para poder passar talvez dos 3 milhões e talvez até vão colocar valores dobrados nessa roleta, vezes 2, alguma coisa nesse sentido, para poder ver se isso aí cresce, né? Então, lembrando aí então que o prêmio está em R$1.950.000 acumulado. Pelo menos uma coisa de bom a Giovana fez nessa liderança dela. Bom, gente, o 5 Minutos de Fama vai ficando por aqui. A gente volta na quarta-feira que vem com o eliminado ou eliminada da semana. E eu agradeço pelo seu carinho, agradeço pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo. Até lá!